Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Maurício. Vou estar lecionando essa aula para vocês hoje. E o nosso tema de hoje, tá? É um tema que eu gosto bastante. É sobre a evolução dos cordados, tá? Quem que são os cordados? Tá? Como chordata, né? A gente fala cordata. Quem que são os cordados, né? Os cordados somos nós. Os cordados são talvez o grupo mais conhecido de animais, né? A gente tem uns grupos aí que sofre uma injustiça pra gente achar que não é animal, mas hoje a gente vai abordar um grupo bem conhecido do pessoal aí. Na verdade, é um grupo que engloba outro grupo, né? Que é bem conhecido, que são os tetrápodas. E a gente vai falar sobre eles hoje, tá? E vamos entender como que a gente vai falar deles, tá? Deixa eu passar minha imagem para cá. Quem que são, né? A gente vai entender quem que são eles, como que é organizado, como que a ciência vê esse grupo hoje. Então a gente vai começar sobre um grupo mais basal e vai avançar, né, nos grupos mais derivados, que são os vertebrados e principalmente os tetrápodos, que é o que a gente geralmente mais conhece, né, que nós somos tetrápodos, o gato que você tem na sua casa, o cachorro, que são animais de quatro patas, né, basicamente. Tem alguns aí que não tem, a gente vai ver, que são as cobras, enfim. Isso aí é assunto mais pra frente. Mas a gente tem principalmente um grupo que vai causar muita confusão aí pro pessoal, que é os cordados basais. Quem que são os cordados basais? É o grupo mais basal da evolução dos cordados, né? São os primeiros cordados, a gente vai ver. Então a gente vai falar um pouco sobre eles, vocês vão entender quem são eles. Não vou me aprofundar muito, porque senão a aula vai ter 2 horas, o grupo é gigantesco, tá? Já cheguei a gravar sobre eles e, cara, é um grupo muito grande, tá? Cheguei a gravar uma aula de 3 horas sobre eles, então vou dar uma abreviada para vocês saberem realmente o que precisa saber sobre a evolução dos cordados, tá? A gente vai entender como que cada característica surgiu, desde o nosso ancestral mais antigo até chegar nas características que a gente tem, ok? Então vamos lá. Não tem muito segredo não. Já vou começar com uma polêmica aqui. Esse negócio aqui parece muito complicado, mas vocês vão ver que não é, tá? Não é nada absurdo, não. Vamos lá. Como que eu entendo isso, Maurício? Como que isso aí parece tão complicado? Não, não é, tá? Vocês vão ver que não é, beleza? Vocês estão vendo que lá, ali no comecinho, eu vou até passar minha imagem para cá, tá? Para vocês conseguirem ver melhor. Aqui em cima, a gente tem escrito cordados, né? É onde começa a nossa árvore filogenética. E conforme ela vai passando, a gente vai derivando o grupo, tá? Então, como que funciona? Os grupos que estão geralmente do outro lado, né? Nesse caso, fiz questão de pegar essa árvore porque os grupos que estão do outro lado são os grupos irmãos, tá? Então, ou a gente às vezes vai dar a gente vai dar um enfoque, alguma coisinha, algum outro grupo irmão, mas a gente vai entender principalmente sobre a parte de baixo ali, ó, onde está escrito craniata, vertebrata, gnatostomata, que é onde as características que a gente tem foram surgindo, tá? A gente vai ver que tem ali, por exemplo, craniata é grupo irmão de tunicados, né? Tunicados é grupo, aliás, tunicados é grupo irmão de craniata, porque o craniata ele se deriva mais, né? Mas, enfim, para vocês entenderem. Então, tunicados é grupo irmão de craniata. Mixine é grupo irmão de vertebrada. Vocês vão entender isso aí melhor, tá? Outra coisa muito importante de vocês saberem, tá? Eu vou usar aqui como exemplo os tunicados e os craniatas. Mas não isso vai se aplicar para toda a árvore filogenética, ok? Então, quando a gente tem os tunicados e os craniatas, conforme você vai retrocedendo no tempo, você vai montando a árvore filogenética para trás, você vai ver que, conforme o tempo vai passando e a seleção natural não vai agindo tanto, né? Quanto mais antigo o animal for, é, vocês vão ver que as características vão ficando cada vez mais parecidas. Quando eu entrar lá em tetrápoda, vocês vão entender direitinho isso daí. Mas vocês têm que entender isso. Conforme for mais antigo, quanto mais antigo for, mais semelhante a gente vai ter características muito semelhantes. Porque
não aconteceu uma derivação tão grande ainda, né? Se você pega, por exemplo, um anfioxo de uma ave, você vai saber facinho como que a seleção natural ela agiu, né? Onde que tá cada derivação, onde a seleção natural agiu e tal. Agora, se você for indo mais para trás, mais para trás, mais para trás, mais para trás no tempo, você vai ver que a ave vai sumindo, que anfioxo vai sumindo, e você vai ter um bicho cada vez mais parecido e cada vez mais difícil de você entender se é de um grupo ou se é de outro, porque não aconteceu uma derivação da seleção natural ainda. Então isso que vocês têm que entender na hora de olhar isso aqui. A gente vai vendo isso por partes, tá? Vamos começar pelos anfioxos, porque é o grupo mais basal que a gente tem, e a gente vai pensar, putz, como que eu vim desse bichinho aqui, tá? Então vamos lá. Isso aqui é um anfioxo, estou em cima dele. Isso aí que vocês estão vendo aí do lado é um anfioxo, tá? Você vai pensar, putz, eu vim dessa minhoca aí, parece uma minhoca, não parece? Mas não é uma minhoca, tá? Minhoca tá em outro grupo, que são os anélidas. Mas você vai falar, putz, mas não vim desse bicho aí não, o bicho não tem pata, velho. Como assim que eu vim desse negócio aí? Mas os nossos ancestrais eram bem parecidos com isso daí, tá? É, eles ainda não possuem coluna vertebral, a gente vai ver que isso só vai surgir lá em vertebrados, né? Vamos passar aqui. Mas quando a gente dá uma olhada aqui mais a fundo e internamente, a gente vai ver que a gente não é tão diferente assim, principalmente na fase embrionária. Se a gente for ver, a gente tem várias características que a gente compartilha com esse bichinho esquisito aí, com esse camarãozinho, com esse. Mas não é, eu estou usando um exemplo que vocês devem estar pensando, tá? Mas é um anfioxo. Quando vocês olharem um bicho parecido com isso daí, provavelmente é um anfioxo. Mas o que, que a gente precisa entender que a gente tem de semelhante dele? O que, que a gente já começou na fase, na fase evolucionária? Eles já começaram tendo notocorda. A gente tem notocorda? Tem. Mas você não tem uma notocorda agora, tá? A não ser que você não tenha nascido ainda, tá? Mas enfim, é, vocês vão ver que notocorda ela serve como uma sustentação do tubo nervoso dorsal. A gente tá vendo que tem o tubo nervoso dorsal ali em cima, né? Que a gente tem também na fase embrionária que origina o nosso sistema nervoso central. Tem o tubo nervoso e tem a notocorda embaixo. Ele serve como sustentação, apoio do sistema do tubo nervoso dorsal, tá? A gente tem isso na fase embrionária. Por que, que a gente não, por que, que a gente não se preservou isso? Os anfioxos têm e os tunicados têm também, tá? Que é o grupo seguinte, né? Que a gente vai ver bem basicamente. Mas eles têm, tá? E é preservado justamente porque conforme for derivando, a gente vai ver que a gente vai tendo coluna vertebral e tal, e isso vai ficando mais para nossa para nossa região embrionária. E a gente tem notocorda, a gente tem tubo nervoso, mas é só na fase embrionária, tá? Esse bicho aí não tem mandíbula, cara. Você fala, putz, o bicho não tem nem mandíbula, como que esse negócio é parecido comigo? Mas a gente vai ver que ao longo da evolução a mandíbula vai sendo selecionada, né, no meio ambiente para ter uma maior eficácia alimentícia, né? Tem cientista que não gosta, que fala que é maior eficácia, nem nada. Mas para vocês entenderem, é basicamente isso. E ele não tem crânio, ele não tem. Quer dizer, ele tem uma região cefálica ali, mas ele não tem osso ainda, né? Vocês vão ver que o osso vai surgindo posteriormente depois também. Bom, já vamos entender aqui. Opa, opa, cadê? Perdão, gente. É, vamos lá. Quando a gente for derivando aqui, tem essa flechinha vermelha aqui, e vocês vão entender isso aí. É, conforme for derivando, a gente já tem um grupo, a evolução foi agindo, e no próximo grupo que a gente vai ver, eles já têm uma cefalização, um crânio, e é onde surgem as vértebras, galera. A gente vai entrar ali em Petromizodonte, tá? É um nome meio complicado, mas vamos lá. Petromizontida, certo? A gente vai ver
como que essa seleção atuou? A gente tem aqui, ó, os gnatostomados, tá? Que vão ser os animais com mandíbula, eles já vão ter coluna vertebral, tá? E aqui, o grupo irmão deles, que a gente já abordou, né? Vocês podem ver que estão quase todos extintos, né? Quando tem essa cruzinha significa que está extinto. Mas tem um grupo, né? Que são os Petromizontidae. Quem que são os Petromizontidae? Vamos passar aqui. É o grupo irmão dos vertebrados, né? A gente viu lá. Isso aqui é um Petromizontidae. O que que é isso? É uma lampreia, galera. O bicho é feio mesmo. Ele não tem mandíbula ainda, né? Não tem mandíbula articulada. Ele usa essa boca redonda aí como sucção. É um peixe parasita. E vocês vão ver que, putz, já é peixe, né? Como que a gente pode chamar um bicho, um grupo irmão de peixe? Mas enfim, a gente já vai entrar nesse lance. Como ele é grupo irmão de vertebrados, ele significa que ele não tem vértebras verdadeiras. Ele tem o que a gente chama de acúlios vertebrais. É algo bem parecido, mas não é vértebras verdadeiras ainda. A grande parte do grupo está extinto, como eu disse, né? Eles ainda não possuem coluna vertebral, possuem acúlios vertebrais. Significa que tem sim ali, né, uma certa derivação de seleção natural. E o representante atual são os Myxine. Os Myxine não, isso aí do slide está errado. São os Petromizontidae, tá? Perdão, esse Myxine é peixe-bruxa, tá? Então tá errado isso daí. Perdão, galera. Bom, trouxe dois extremos aqui para vocês, que é peixes, né? A gente tem aqui um elasmobranquio, um condricte de água salgada e um osteíctio, um pirarucu aqui de água doce, né? Peixe, galera, é um grupo parafilético. Pois é um grupo parafilético. A gente vai ter uma aula aí mais pra frente para vocês entenderem o que, que é um grupo parafilético. Vou ser eu mesmo que vou tentar explicar para vocês e espero que vocês entendam, tá? Mas vamos lá. Deixa eu passar uma imagem para cá de novo. Tudo que está aqui em vermelho, nesse quadradinho vermelho, é o que a gente chama de peixe, tá? Mas basicamente, para vocês entenderem, um grupo monofilético, que é um grupo verdadeiro na zoologia, é um grupo que inclui um ancestral, que a gente chama de ancestral como um recente exclusivo, mas um ancestral e todos os seus descendentes. Então, é como se você falasse do seu avô, tá? E fosse vendo toda a sua família dele. Seu bisavô é o seu ancestral, vamos dizer assim, mais antigo. E aí você vai derivando sua família inteira. E aí, sei lá, você deixa o seu tio de fora, você deixa você mesmo de fora. Tá errado. Por quê? Porque você faz parte da evolução da sua família, né? Seu avô é muito antigo, seu bisavô é muito antigo. Mas mesmo assim, você faz parte da família, mesmo que você seja mais recente. Então é exatamente isso que é um grupo monofilético. É quando você pega um ancestral, por exemplo, seu avô na sua árvore genealógica, e todos os seus descendentes. Então vai ter tio, vai ter tia, vai ter que são os irmãos do seu pai, de sua mãe, seus avós, você. Mesmo que você não tenha tanta semelhança, né? Porque ao longo do tempo, tal, com reprodução a gente vai ganhando ou perdendo uma característica ou outra, mas você faz parte daquela família. E os peixes, a gente tá vendo aqui, ó, olha só, os peixes eles começam basicamente invertebrados, né, com os Myxine, que são os peixes-bruxa. E aqui embaixo a gente consegue ver que os amniotos estão de fora. Não, os amniotos não estão de fora. Eles são como se fossem os bisnetos, os tataranetos dos peixes, né? Dos peixes que foram se derivando pela seleção natural. Então, tá errado falar peixe, né? A gente fala porque é um grupo de senso comum e tal, mas evolutivamente nós somos peixes porque nós somos descendentes deles, né? Enfim, vamos lá. Vamos entender como que isso é possível, tá? Aqui é um slide bem geralzão, né? Lembra que eu falei como que a mandíbula surgiu? Lembra das fendas faringianas que a gente falou? As fendas faringianas, elas foram basicamente fazendo isso que está aqui nessa foto aqui, né? Foi se selecionando essas fendas faringianas que
tinham uma certa movimentação, uma certa articulação. Isso foi se derivando ao longo da seleção natural e gerou isso que a gente está vendo aí, uma mandíbula, né? Os peixes são muito antigos, têm 500 milhões de anos. É um grupo muito antigo mesmo. É igual eu falei, é o seu tataravô, né? A gente tem como grande sacada o grupo a mandíbula, né? Que eu já expliquei como é que funciona. Os osteídeos que geraram o nosso esqueleto ósseo. Tem os condrícteis também, que eu abordei no slide, acho que retrasado, né? Do tubarão branco, que é um grupo irmão, né, dos osteídeos. E a gente tem o Sarcopterige. Isso aqui é um Sarcopterige. Isso aqui é um selacanto, um peixe muito antigo. Se vocês forem olhar, a nadadeira dele é meio lobada, né? Ela é meio articulada, ela tem meio que uma prolongação. É justamente essa sacada do grupo. Se vocês forem olhar aqui, os Sarcopterige são os nossos ancestrais diretos, tá? Não tem nem derivação, não tem grupo irmão, não. Os Sarcopterige são os ancestrais diretos do grupo dos tetrápodas, que a gente consegue ver direitinho como que a seleção natural foi agindo sobre o grupo do Sarcopterige até se derivar num tetrápoda. E a gente consegue ver isso aqui, né? Quem nunca viu aquele bicho, né, que sai se arrastando e tal, não funciona daquele jeito, demora milhões de anos para aquilo acontecer, né? O grupo é selecionando, foram dezenas de bilhares de gerações com certeza para que aquilo que a gente vê abreviado em segundinhos do peixinho que sai andando para fora da Terra acontecesse. Foram milhares de grupos extintos para que isso acontecesse, mas aconteceu, né? A seleção natural foi agindo. E aí a gente tem a cereja do bolo, que são os tetrápodas, né? Os tetrápodas, a gente pode organizar eles em três grupos. Então a gente tem três fotinhas aqui que a gente consegue ver três grupos principais. Vocês vão ver que se você, tipo, for dar uma sacadinha, você vai ver que tá faltando um, né? Mas enfim, essas três fotos representam os três grandes grupos dos tetrápodos. E a gente vai ver quais são, tá? Vamos organizar eles lá naquela árvore genética. Ó, ela ficou bem mais simples agora, tá mais fácil de entender. Vamos lá. A gente tem os anfíbios, fácil de distinguir, né? A gente consegue saber o que é um anfíbio, eu vou dar uma pincelada. E a gente tem os aminiotas, tá? Que está representado pelo sinápsida, que se derivou em mamíferos, ali representado pela galgador. E a gente tem os saurópsidas, que a gente tem ali os grupos mais derivados, que são os crocodilos e as aves. Isso aí, vocês vão ver que é legal pra caramba. Enfim, mas a gente consegue ver esses três grupos principais. Se você for olhar em basicamente muitos livros, eles falam de anfíbio, réptil, ave e mamífero. Então são quatro. Eu falei que tem três, né? Exatamente. Um grupo a gente vai ver que vai derivar de outro, que são as aves. As aves são descendentes dos répteis. Répteis seria como se fosse um saurópsida basal. Então são três grupos: anfíbia, sinápsida, mamífero, e saurópsida, tá? Esses três grupos são os grupos principais dos tetrápodos. A répteis é um grupo parafilético, ele não existe na natureza verdadeiramente. A gente vai ver que as aves são derivadas dos répteis, tá? Então tá errado, é aquela coisa. Répteis é como se fosse o vovô da ave. A gente vai ver que os dinossauros têm um papel muito importante nisso aí, tá? Enfim, como que aconteceu? Como que a gente deu nossos primeiros passos? Foi aquilo que eu falei, né? Isso aqui é como se fosse um anfíbio basal, né? Um anfíbio bem difícil de ver. Isso aqui é um Tiktaalik. A gente consegue ver que ele não tem nem dedo ainda. É uma nadadeira bem lobada, basicamente bem parecida com os Sarcopterídeos, mas vocês conseguem ver que ele já tem algumas características de anfíbio, como por exemplo a boca grande e dependência do meio aquático e tal. E aqui do lado a gente tem os Ictiostegas. Quem que são os Ictiostegas? É o grupo mais famoso, porque eles têm dedinhos. Ele é bem parecido com salamandra. A gente não tem salamandra no Brasil, mas a gente consegue traçar um paralelo bem parecido. Não é uma salamandra verdadeira, é um Ictiostega, tá? É um grupo de anfíbios basais muito antigos, bem ancestral mesmo, tá? São nossos descendentes,
os tetrápodes que deram os primeiros passos. O Tiktaalik a gente não consegue nem saber se ele é um tetrápoda mesmo. É aquilo que eu falei. Conforme você vai indo mais para trás na seleção natural, você não consegue saber direito o que é um anfíbio, o que é um tetrápoda direito, por exemplo, isso aqui, que se ele é um saurópode, por quê? Porque ele não derivou muito ainda. Tá muito antigo pra gente saber. Ele tem muita característica em comum, tá faltando característica e tal. Mas é isso aí, tá? Mas beleza. Vamos entrar no grupo, no primeiro grupo, que são os... Deixa eu sair da frente da salamandrinha de fogo, né? Eu acho esse bichinho tão bonito. Enfim, os anfíbios, né? A gente consegue ver que o anfíbio, ele é um grupo bem basal, porque ele ainda tem uma certa semelhança com os antecedentes deles, que é a dependência da água. O anfíbio bota ovo na água, o anfíbio vive na água, se você tirar ele da água e deixar ele em períodos prolongados, ele morre, né? E o que acontece? Essa é a grande sacada mesmo, né? É um grupo que, por ser mais antigo, a gente vai conseguir ver características que ainda estão presentes dos ancestrais mais antigos. É lógico que isso se deriva, a gente tem, por exemplo, ali a cobra cega, né? Cobra cega é um grupo de animais que basicamente tem um corpo longo, né? Um corpo larval, vamos dizer assim, um corpo parecido com uma cobra que tem a cauda e a cabeça muito parecido. Mas a gente tem um representante que não tem patas, né? Que é um ápoda nos anfíbios também. Tá? Então significa que eles se derivam também, não significa que eles pararam na evolução. Eles se derivam, só que eles mantiveram algumas características mais basais ainda, tá? Beleza, vamos entrar num grupo aqui, que é o meu grupo favorito, tá? Que são os saurópsidas, tá? É um grupo que envolve répteis e aves, né? A grande sacada do grupo é a independência do meio aquático. E você pode pensar, putz, mas como que uma sucuri, né, deu origem a uma ave? Não, ela não deu origem a uma ave, isso é óbvio, né? O que acontece? Os répteis mais antigos, eles se derivaram dos... é, eles derivaram e foram selecionando até chegar nas aves que a gente tem hoje, representado, por exemplo, pelo agapornis ali, que a gente tem ali um passarinho bonitinho. Tem répteis, enfim, é um grupo gigantesco, tá? Mas a grande sacada do grupo é a independência do meio aquático. A gente tem alguns animais, por exemplo, o crocodilo, que tem independência da água, o sucuri também e tal. Mas a gente vai entender principalmente como que os répteis deram origem às aves, né? Como que esse grupo se derivou das aves. Olha aí que legal. Meu grupo de animais favoritos, né? Os dinossauros. Quem nunca ouviu falar que aves são dinossauros, né? Acho que até no Jurassic Park eles falam isso. Eu gosto muito dessa ilustração aqui do Davi, que mostra basicamente como que isso aconteceu. Lógico que não aconteceu linearmente, né? Aconteceu ao longo de milhares de anos. A gente tem o Archaeopteryx aqui, de fóssil, né? Que mostra justamente isso. É aquilo que eu falei. Você consegue ver que é um bicho que tem... Talvez você não consiga ver aí. Mas é um bicho que tem dente, que tem algumas escamas no corpo ainda, mas tem asa, tem pena. Então, como que os dinossauros eles foram selecionados ao longo do tempo e essas características deram origem às aves que a gente consegue, que a gente vê hoje. As aves, elas são dinossauros. Então, quando você vê alguém falando, dinossauros estão extintos. Não, eles não estão extintos. Os dinossauros não avianos, os dinossauros que deram origem às aves, estão extintos, tá? Os dinossauros são os bisavôs, os tataravôs das aves que a gente tem hoje. Eles que foram é, é, tendo a ação da seleção natural para que atualmente a gente tenha hoje galinha, papagaio, arara, enfim. São dinossauros derivados, né? Eles vieram do grupo dos terópodes, principalmente. Principalmente não, eles vieram do grupo dos terópodes. As aves são terópodes, né? Terópode significa pé de fera, que são os dinossauros basicamente carnívoros. A gente tem um terópode ou outro que é herbívoro, mas enfim. Mas basicamente, galera, essa imagem aqui mostra isso que eu falei no slide anterior. Vocês conseguem ver que é um bicho que não é parecido com
essa aqui tá errada, tá? Tem uma montagem horrível aqui. Ah não, pera, ó. Ó, vou entender. Parece que tem 6 patas, né? Mas não, o bicho ele tá com as asas abertas, assim. De primeiro momento eu olhei e falei, não, pera aí. Mas enfim, ele tá com as asas abertas assim e com as outras patas aqui, ó. Isso aqui é um Microraptor. Vocês conseguem ver que ele tem pena, mas ele tem uma cauda grande, característica de reptilianos, né? Então quando a gente for falar de algum animal que tem característica, a gente precisa falar Saurópsida, tá? Porque é justamente isso. A gente tem animais derivados hoje que são grupos representantes dos saurópodes basais, que são lagartos, cobras, crocodilianos, e a gente tem os grupos de reptilianos mais atuais que são as aves, tá? A não ser que você considere que répteis engloba a ave, aí você não pode falar. Aí sim você pode falar que répteis é um grupo verdadeiro, tá? Justamente por isso, porque as aves foram derivadas dos dinossauros. Os dinossauros a gente consegue ver que já é um grupo bem derivado dentro do que a gente chamava de répteis. Então não quero ver ninguém falando répteis aí de novo, ok? Obrigado. Mas enfim, a gente viu que são 3 grupos, né? São 3 grupos principais de tetrápodas. E só que tem uma conta que não bate aí, né? Se vocês forem pensar. Sinápsida e Saurópsida. Sinápsida é o grupo que a gente pertence e Saurópsida são os reptilianos, são o que a gente chama de répteis, ou agora a gente consegue falar que é Saurópsida, que deu origem às aves. E eu disse lá no começo da aula que quanto mais você retroceder no tempo, você vai ter animais cada vez mais parecidos um com o outro, que cada vez mais difícil de se falar quem que é, por exemplo, sinápsida e quem que é saurópsida. A gente conseguiu ver que os saurópsidas, o grupo basal dos saurópsidas são animais escamosos, a gente tem os lagartões lá, né, basicamente. E aí, né? Esse pontinho vermelho justamente significa essa incógnita. Então significa que os nossos ancestrais eram parecidos com répteis também, né? Sim, é verdade, tá? Os nossos ancestrais muito, muito antigos são o que a gente chama de répteis mamaliformes. O que significa isso? É um grupo de animais reptilianos com essa aparência de lagartão, que a gente sempre vê nos pacotes de dinossauro, mas não é um dinossauro. Esse bicho aí que a gente consegue ver, quem é dinonerd aí consegue saber que é um Dimetrodon. E os Dimetrodons, eles estão mais próximos de nós do que dos próprios dinossauros, tá? E essa é uma coisa muito legal, porque é um bicho que a gente, em teoria, achava que era um réptil, mas não é, tá? É um ancestral muito, muito antigo de mamíferos. Os mamíferos se derivaram desse grupo aí. Então a gente consegue ver que a gente chamar répteis está mais errado ainda, porque a gente tem os ancestrais dos mamíferos que eram animais parecidos com répteis, entendeu? Então por isso que o grupo répteis está errado, tá? Bom, vamos lá. Mais um cladograma aqui, mas aí você pode falar assim: como que eu, ser humano, derivei de um bicho feio daquele que tem uma prolongação dorsal gigante, né? Bom, se a gente for ver aqui tá bem fácil de entender, tá? Aqui a gente tem o crânio de um Dimetrodon, desse lado aqui, tá? Que são os mamíferos mais... Os mamíferos não, os sinápsidas mais basais. E os mamíferos estão lá em cima, que eu coloquei como representante do Keanu Reeves, né? Como Homo sapiens, né? Enfim, a gente consegue ver que ao longo da seleção natural foram se selecionando características nos animais que foram se preservando nos grupos descendentes. Por exemplo, a gente tem abertura do temporal e diferenciação dentária. A abertura do temporal é esse buraquinho que a gente tem atrás do olho. Ó. Vocês conseguem ver essa abertura que o Dimetrodon tem, certo? Que é um buraco para alojar. A gente tem ele aqui, ó. Aqui atrás do olho a gente ainda tem um resquício ainda. Se você pegar um osso
um crânio humano, você consegue ver que ele tem um osso aqui bem esquisito e um, um afundamento. Esse é o resquício da abertura do temporal que a gente tem. E a diferenciação dentária, isso aí é o mais interessante, mais fácil de ver, que o bicho ele tem dentes diferentes. A gente tem incisivo, tem canino, tem premolar, molar. E o Dimetrodon ele já apresentava isso bem, vamos dizer assim, bem lento, né? Bem, eu perdi o nome da palavra, mas ele é bem suave, né? É uma diferenciação bem lenta. E ao longo do grupo vai se selecionando mais ainda, entendeu? E quanto mais a gente deriva, a gente vai ver que a diferenciação dentária vai se acentuando cada vez mais. Expansão da musculatura mandibular é uma coisa que eu sempre ficava em dúvida também. A gente falava, putz, mas o crocodilo morde melhor que eu, tal. Mas a eficiência da mordida do grupo dos mamíferos é maior, tá? Por quê? Porque a gente tem um músculo que se aloja em cima do osso mandibular. Os crocodilos, os tubarões, eles, eles têm musculaturas fortes para morder, mas fica sempre no pescoço, sempre em ligações externas aqui. Os mamíferos, eles conseguem mastigar. Quando a gente olha um tubarão, um crocodilo, ele pega e engole inteiro, porque ele não tem uma eficiência mandibular tão grande quanto a nossa. A gente tem um osso, uma mandíbula é, com osso, né, um osso só. O osso mandibular ele foi se tornando um só. Então a eficiência da mordida ficou bem maior. E o músculo que tem aqui na mandíbula é, possibilitou uma maior eficiência de mordida. Lógico, como eu falei lá no começo, tem gente que não gosta de que fala eficiência e tal, mas para vocês entenderem, para não ficar muito longa também a aula, é basicamente isso que aconteceu. Outra coisa que os Pelicossauria, né, os répteis mamaliformes tinham, era vértebra do começo ao fim do tórax, né? A gente tem um órgão vestigial que é o que? São as vértebras lombar, as vértebras flutuantes. As costelas flutuantes, perdão, costelas flutuantes. São aquelas costelas que a gente tem aqui nas costas, bem para baixo, quase na barriga, né? Mulher, a gente às vezes tira isso para afinar a cintura e tal, que é um órgão vestigial das costelas lombares que a gente tinha. Porque antigamente os pelicossauros tinham costela do começo ao fim do tórax, né? Tinha costela na barriga, velho. Negócio meio estranho. Mas enfim. E logo no começo, os primeiros mamíferos, aí foi se derivando para se ter pelo, glândula mamária, cutânea. E aí a gente somos os mamíferos, né? Que tem glândula mamária, tal, homeotermia. O grupo anterior, ele era, a gente tem quase certeza, até pela prolongação vertebral, né? Provavelmente servia para fazer regulação de temperatura corporal, que não eram animais homeotérmicos, mas a gente conseguiu conquistar a homeotermia aí logo nos primeiros grupos, provavelmente nos primeiros grupos de mamíferos e tal. E a gente tem os monotremadas, que são os ornitorrincos. Os ornitorrincos são mamíferos? Sim, eles são mamíferos, cara. Eles são mamíferos. Eles botam ovos, olha aí. É uma característica já antiga, né? Dos nossos ancestrais. E eles botam ovos, são mamíferos basais. Entendeu? Bom, gente, espero que tenham entendido. Espero que tenha ficado claro. Tem muito conceito, tem muita coisa que, se a gente for abordar bem delicadamente, vai ficar uma aula muito grande, mas espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, volta! Mas espero que eu tenha sanado as dúvidas de vocês. Obrigado, galera, e até a próxima aula. Valeu!